Há 75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, é hora de falar do mercado do boi. Apesar da referência ainda se manter na casa dos R$260 em São Paulo, alguns negócios acima disso já estão sendo registrados. E ontem também teve o boletim da SECEX, trazendo os números das exportações. Houve uma redução do ritmo que a gente vinha acompanhando nas das duas primeiras semanas de setembro. A terceira semana teve aquela patinada e a quarta semana acabou mantendo meio que um ritmo mais baixo também nas exportações, mas ainda assim foi um volume importante e quando comparado ao mesmo período do ano passado veio acima daquele momento. A gente vai analisar todos esses detalhes, principalmente do mercado e principalmente como isso pode influenciar na formação dos preços, e quem nos ajuda nessa análise hoje é o Fernando Henrique Iglesias. Ele é lá das Safras e Mercado, está aqui já o Fernando com a gente. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu gostaria de começar repercutindo esses números, Apesar da referência em São Paulo, está ali na casa dos 260 para o boi China, já tem negócio acima disso acontecendo? Vocês perceberam, vocês detectaram isso aí nas safras, Fernando? Primeiramente, boa tarde a todos. Sim, a gente já viu negócios acima desses R$260, já teve indicação até 264, 265 para animais padrão China. Então, o mercado continua muito aquecido. Esses números de exportação de setembro devem ser encarados com naturalidade. Em alguns meses do ano vão haver esse tipo de flutuação, mas no saldo geral, o resultado ainda é muito positivo das exportações brasileiras. O Brasil tem exportado muita proteína animal para o mercado chinês e esse é o nosso grande diferencial em 2020. Muito bem. O volume total exportado no mês de setembro foi de 142.300 toneladas. A quantidade embarcada em setembro registrou uma queda de quase 13% comparado ao volume exportado em agosto, que chegou a 163 mil toneladas, mas na comparação anual, o volume de carne exportada em setembro teve um ganho aí de 3% em relação à quantidade embarcada em setembro de 2019. Ou seja, houve uma redução do ritmo, mas você mesmo já colocou isso para a gente, que não preocupa, Fernando. Por quê? Enfim, vamos de novo ponderar e colocar os motivos que você acredita que foram importantes aí para reduzir esse volume embarcado. Bom, algumas questões precisam ser colocadas nesse entendimento desses números. Primeiro, o primeiro aspecto. Setembro é um mês com menos dias úteis, teve um feriado, isso acaba impactando no resultado geral das exportações. Além disso, a gente tem que ver que há relatos na China de compras, uma redução do ritmo de compras em função do feriado prolongado que começou na China, um feriado de praticamente 7 dias, e isso acabou reduzindo esse ritmo de importação. Mas, de qualquer forma, a tendência é que a China importe volumes cada vez mais importantes de carne nesse último trimestre. A estratégia de compra da China costuma ser de planejar seus estoques para o Ano Novo Lunar, que é o principal feriado dentro da China, e isso levou as exportações de proteína animal brasileira a outro patamar no ano de 2019. A tendência é que isso se repita em 2020, seja registrado um ótimo ritmo de vendas para o mercado chinês, e além disso a gente tem que colocar outros aspectos, economias relevantes que o Brasil costuma exportar bons volumes de carne, como por exemplo União Europeia para carne bovina, Oriente Médio e o Japão, no caso da carne de frango, também estão retomando suas atividades agora e devem comprar mais proteína animal brasileira nesse último trimestre.
Então, no frigir dos ovos, a tendência é que o resultado nesse final de ano seja ainda melhor na comparação com o restante de 2020. Então, é um cenário otimista e que as vendas vão seguir em bom ritmo. Agora, esse feriado chinês que você citou começou agora dia 1º, a China deve voltar desse feriado só na semana que vem, mas a partir daí, então, a sua expectativa é que a China volta com tudo, então, Fernando. A gente tem que citar também que os estoques públicos na China, que eles fazem estoque de carne congelada, eles, segundo consultorias privadas, eles estão num patamar historicamente baixo. Em torno de 1 milhão de toneladas. Se você for parar para pensar, 1 milhão de toneladas para proporção da população chinesa é muito pequeno, é muito pouco. É algo irrisório, isso para carne suína. Então, a tendência é que ela tenha que comprar até para refazer esses estoques públicos. Então, a demanda chinesa vai vir forte nesse último trimestre. A tendência realmente é essa. Agora, para o primeiro trimestre de 2021, pode se repetir algo que aconteceu nesse ano de 2020, lógico, considerando, né, sem a pandemia nessa conta. No primeiro trimestre, a China deu uma reduzida no seu ritmo de compras e isso pode ser importante para o mercado brasileiro. O setor carnes como um todo, ele está centrado nas exportações nesse momento. Então, qualquer mudança brusca de comportamento da China acaba gerando impacto no nosso mercado doméstico. Agora, as exportações, única e exclusivamente, a gente ainda não está analisando o mercado interno, tá, Fernando? Vamos olhar só a exportação. Ela tem peso ou tem força para melhorar o preço da arroba? Só a exportação pode influenciar num aumento, numa continuidade no aumento do preço da arroba? Sim, ela tem essa capacidade. Os animais que cumprem os requisitos de exportação para o mercado chinês, eles são extremamente demandados nesse momento. Tem uma disputa muito acirrada entre os frigoríficos para conseguir esse animal, um animal jovem, de até 30 meses, 4 fileiras de dentes, né? Então, ele está muito disputado no mercado e isso que tem gerado esse movimento consistente de alta que a gente viu em agosto e setembro. É importante a gente dizer que essa semana as negociações aconteceram a preços mais altos e os frigoríficos já sinalizam por uma escala de abate um pouco mais confortável. Então, isso pode sinalizar que no começo de outubro a gente veja um movimento mais tímido de alta, um movimento mais discreto em função desse avanço das escalas de abate. Mas para o último bimestre, com uma demanda aquecida interna, com uma demanda externa muito forte, o potencial de reajustes é ainda maior. Muito bem. O preço que a China está pagando compensa para o frigorífico ou ajuda o frigorífico a bancar aí, novas compras ou novas altas? Sem dúvida. A gente tá falando aí de preço médio de 4.980 dólares por tonelada. Então, é 4,98, quase 5 dólares por quilo. Usando o câmbio de hoje, fica acima de R$25 por quilo da carne bovina. Então, o preço, sem dúvida alguma, é muito bom. Não tem nem como comparar com o mercado doméstico, apesar das altas recentes da carne. A gente está falando de um boi casado aí na faixa de R$16,40, R$16,50. Então, a diferença ainda é muito grande em prol da exportação. Então, o foco do mercado continua nas exportações, é onde a margem operacional dos frigoríficos cresce nesse ano de 2020. Tanto que a gente vê uma diferença muito clara em termos de receita para os frigoríficos que atuam na exportação, que conseguem exportar para o mercado chinês, e para os frigoríficos que operam só no mercado doméstico. Esses têm uma situação um pouco mais delicada, eles precisam pagar um boi caro, a matéria-prima está cara, e sem a receita das exportações para fomentar o negócio. Então, esse é um problema que a gente vê nesse ano de 2020. Frigoríficos habilitados a exportar conseguem receitas muito mais interessantes que os frigoríficos não habilitados à exportação. Muito bem, então vamos analisar o mercado interno agora. Você falou aí de uma possibilidade de uma demanda interna também melhorar. Isso em função do quê e que pontos você pontua aí, você coloca aí que justificam essa possibilidade, Fernando? Felizmente, a economia brasileira está saindo relativamente rápido da pandemia. Lógico, a gente tem que considerar que o auxílio emergencial vai ter uma redução das parcelas, mas do valor das parcelas, né?
mas as atividades, de uma maneira geral, elas estão sendo retomadas. A gente vê uma recuperação do nível de emprego, mesmo que discreta, e isso acaba motivando o consumo. O último bimestre do ano, ele é o período de maior consumo, lógico. Esse ano a gente não vai poder comparar com os anos anteriores em função de todos os danos causados pela pandemia. Mas, querendo ou não, a gente vai ter um adicional de consumo em relação ao restante do ano. Então, a demanda doméstica ela vai melhorar naturalmente. Tem a incidência do 13º salário, abono de férias, as festas de final do ano, que por si só já motivam a demanda, já motivam o consumo. Isso não se restringe só à carne bovina, isso é para a economia como um todo. Então, o cenário ele acaba sendo um pouco mais otimista em relação ao restante do ano de 2020. Lógico, a gente tem que considerar realmente que a pandemia gerou efeitos negativos, aumentou o desemprego, houve mudanças do padrão de consumo, a gente vê uma busca cada vez maior por proteínas mais acessíveis, é nesse sentido que a carne de frango tem expandido muito a sua produção, tem trabalhado para atender essa demanda adicional, que a base de consumo agora aumentou, né? A gente percebe um menor gasto com lazer, uma menor despesa com outros tipos de gastos que tradicionalmente aconteciam, por exemplo, viagens, e acaba aumentando o consumo de produtos básicos. Então, carne de frango vem ganhando mercado em função disso. Nesse caso, a gente vai continuar com essa tendência de uma migração de consumo para proteínas mais acessíveis, a carne de frango ganhando espaço, mas nada impede que a carne bovina também apresente altas. Lógico, de uma maneira mais discreta, mais comedida, até porque os preços já subiram muito nesse segundo semestre. Então, há um limite para todo esse movimento. O consumidor final ele não tem tamanha capacidade de absorver tantos reajustes da carne bovina e por isso que a gente centra a nossa análise nas exportações. Essas limitações do mercado doméstico fazem com que o mercado se direcione ao mercado externo. Como a gente viu, aqueles preços são muito favoráveis à exportação ainda, então é nesse sentido que o mercado está trabalhando. Um mercado doméstico com uma recuperação leve da demanda, diferente de anos anteriores, mas de qualquer forma isso vai trazer um impacto positivo sobre o consumo interno. Muito bem. Agora, quando a gente compara o preço da carne pago no mercado interno com o preço da carne no mercado internacional, eles são bem diferentes, como você já bem pontuou, mas alguns cortes, algumas partes do boi acabam tendo algum destaque, Fernando. Sim, o corte traseiro essa semana no mercado paulista atingiu R$19 por quilo, é o maior preço da história para o corte traseiro. Então, o movimento de alta foi muito agressivo para a carne bovina, mas como eu já pontuei, ele tende a perder um pouco de fôlego. Não é crível que o consumidor final consiga absorver tantos reajustes num ano de economia bastante combalida. Então, é natural que isso aconteça, que haja uma preferência por cortes mais acessíveis. É nesse sentido que a carne de frango tem ganhado muito terreno. O preço do frango também está subindo de uma maneira bastante consistente. Por exemplo, já tem preços de frango congelado a R$6 por quilo, também é o maior preço da história, desde que o Plano Real foi implementado no Brasil. Então, são preços espetaculares para o setor carnes. O problema é a capacidade de absorção de tantos reajustes por parte do consumidor final. O casado chegou a quanto o preço da carne no varejo? No atacado. No atacado a R$16,50 aí o boi casado, nessa faixa de preço. Também é recorde histórico, tá? Esse ano de 2020 tudo é recorde histórico para o setor carnes. Exportação em recorde histórico, preços em recorde histórico, e não só da pecuária. Tá? Preços da suinicultura em patamar recorde, preço da avicultura em patamar recorde, gado de reposição, preços absurdos, bezerro sendo negociado acima de R$2.600 por cabeça no Brasil. Então, tudo lá, preços lá em cima. Então, esse ano está sendo bem atípico nessa curva de preços, um movimento bem agressivo de alta. Fernando, então me diz uma coisa, você não se assustaria se o preço da arroba evoluísse além dos 260? Se esse valor de negócios que a gente já viu ocorrer em São Paulo, se ele se consolidasse e virasse referência, não seria nenhuma surpresa, certo? Não seria surpreendente. O mercado é muito firme nesse momento. A gente ainda não entrou nessa parte da oferta aqui na nossa discussão,
mas a oferta de animais terminados ela é discreta. A gente já conversou sobre isso, a estiagem prolongada, ele atrasou o desenvolvimento desse animal de pasto, ele vai estar apto ao abate só no primeiro trimestre do ano que vem, aí, entre fevereiro e março. Então, é uma oferta que vai depender basicamente de animais confinados até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, a gente vai ver todo esse movimento de demanda num ambiente ainda pautado por oferta restrita. Como a gente sabe, essa combinação de fatores, oferta restrita e demanda aquecida, Explosivo para preço, né? Em alta dos preços, né? Esse movimento é o mais tradicional dentro do mercado. Muito bem. Muito bem. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pela análise, mais uma vez, sempre bastante importante aí, que pode ajudar, principalmente o pecuarista, na tomada de decisão nesse momento. E volto sempre, Fernando. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Valeu, até a próxima. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Referência ainda segue nos 260, mas negócios já de 263, 264 começam a ser registrados em São Paulo. Além disso, o Fernando disse que não existe nenhuma preocupação com essa desaceleração das exportações no mês de setembro. Afinal de contas, o mês de setembro ele foi menor em termos de dias úteis, né, em função do feriado de 7 de setembro, e também já como reflexo de uma desaceleração nas compras chinesas, principalmente por causa do feriado agora que começou lá na China no dia 1º de outubro. Mas, segundo o Fernando, não existe dúvida nenhuma de que assim que o feriado terminar lá na China, ela volta com tudo ao mercado, volta comprando o que pode e o que não pode, porque ela precisa garantir não só o abastecimento normal de carne, de proteína lá na China nos próximos meses, mas também formar os estoques para o principal feriado chinês, que é o feriado lunar, que acontece no começo do ano que vem. Então, segundo o Fernando, a exportação vai continuar ditando o ritmo aí, talvez até de alta nos preços da arroba. Aliado a isso, tem uma demanda interna que, apesar de não ser muito significativa, o Fernando acredita que vai ser positiva e, portanto, também auxiliando aí a evolução dos preços. Uma demanda interna, mesmo que não seja significativa, porém positiva, mais um mercado de exportação que vai num ritmo bastante acelerado, diante de uma oferta de animais que deve seguir restrita. Isso a gente já sabe o que acontece com os preços, isso pode ser explosivo aí para as cotações. Vamos continuar acompanhando. Deixa eu mostrar, antes de encerrar aqui o nosso boletim, como estão as negociações no mercado futuro. O mercado futuro está ainda sem um norte, outubro é positivo, alta de 0,35% a R$ 258,40. Novembro cai, pouquinho, mas cai, 0,04% a R$ 259,75. O dezembro, R$ 260,50, sobe 0,39%, e o janeiro está se mantendo ali na casa dos R$ 255. O indicador CPEA fechou com uma leve alta ontem de 0,04% a R$ 256,80. São os números de hoje, mercado do boi. A gente continua acompanhando e trazendo todas as informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas.